A você nessa hora com a doce paz do Senhor Jesus e dizer que você é muito bem-vindo à nossa sétima aula do nosso curso de preparação e formação de novos discípulos de Jesus ou dos novos membros para a nossa igreja. E hoje estudaremos, querido, na nossa aula de hoje, o que precisamos saber sobre a oração na vida dos discípulos de Jesus. E lembrando que nesta aula, nós não vamos falar de todos os aspectos da oração, mas apenas aquilo que é essencial, que é básico, para que você entenda justamente o que a gente precisa saber sobre a nossa vida de oração. Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre a oração? Então, de maneira bem específica, bem prática, eu diria que a primeira coisa que o salvo precisa saber sobre a oração é que ele precisa orar constantemente, sempre, sem cessar, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17. Até porque a oração ela é indispensável na vida pessoal de cada discípulo de Jesus e deve ocupar um lugar prioritário, assim como foi na vida do Mestre Jesus. Justamente porque a oração na vida do discípulo de Cristo, queridos, deve vir antes de qualquer coisa, de qualquer tarefa a fazer. É assim que a Bíblia nos exorta a fazer em 1 Timóteo 2,1. E foi este o exemplo de Jesus. Jesus, antes de qualquer coisa fazer, falava com o Pai. Tinha um momento a sós com o Pai. Portanto, eu preciso saber que a oração é o momento mais sublime da vida do discípulo, na vida do discípulo, justamente porque a oração é o meio que Deus nos deu para termos um relacionamento pessoal e sincero com Ele. Lembre-se, querido, o seguinte, que para termos um relacionamento com uma pessoa, então eu preciso ouvir essa pessoa e essa pessoa então precisa me ouvir, ok? Então, da mesma forma, é assim o nosso relacionamento com Deus. Então, para termos este relacionamento com Deus, Ele nos providenciou dois instrumentos. Quais os instrumentos? A palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e a oração. Portanto, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. E quando nós oramos, então é nós que estamos agora falando com Deus. Mas perceba que a oração tem lugar prioritário na nossa vida, até porque, para entendermos o que Deus tem para nos falar aqui na Bíblia, nós precisamos orar primeiro, pedindo para que Ele nos ajude a entender as Escrituras, nos ajude tirando a trava, tirando aquilo que impede a gente de ver, de perceber. Por isso que o nosso pedido tem que ser: ilumine do Senhor, nos ajude a entender, nos ajude a compreender aquilo que tua palavra nos diz, aquilo que o Senhor tem para dizer para mim. É por isso então, queridos, que dizemos que a oração é o momento mais sublime da vida do discípulo de Jesus. Porque é o momento de intimidade com Deus que nos ama. É o momento onde dois corações entram em atividade, diz Lloyd Jones. Porque nesse momento de oração é exatamente o momento em que o seu coração entra em comunhão com o coração de Deus, e ali o coração de Deus derrama graça e misericórdia sobre o seu coração, para que o seu coração entenda, conheça e entenda o coração de Deus. Então perceba, querido, que orar é o momento de intimidade, de dependência, é o momento onde nos rendemos à vontade de Deus.
Porque quando eu oro, eu estou querendo entender o que Deus quer de mim, entender a vontade dele para a minha vida. É por isso que eu preciso compartilhar com meu Pai Celeste os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas apreciações, as minhas dúvidas, os meus problemas, os meus pecados, as minhas queixas, as minhas crises, o meu amor a Ele, a minha admiração pela sua pessoa, a minha gratidão e também colocar diante de Deus o problema dos outros. É o que nós chamamos de oração, de confissão, de petição, de adoração, de gratidão, louvor e intercessão, que é em favor dos outros. Até porque, queridos, a Escritura está cheia de mandamento ou de texto dizendo que eu preciso orar pelos meus irmãos, os meus irmãos devem orar por mim. É por isso que você vai ver, principalmente nas cartas de Paulo, Paulo orando pela igreja e pedindo que a igreja ore por ele, pedindo que a igreja ore pela equipe dele, para que Deus abra as portas para a palavra e para que eles tenham todo o entendimento para dizer para as pessoas o que de fato eles precisam ouvir, eles precisam entender, eles precisam saber. Portanto, querido, converse com Deus sobre todas as coisas. Traga a Deus tudo aquilo que faz parte ou não da sua vida, ou aquilo que se passa em sua vida dia por dia. Compartilhe com Deus todas as suas coisas, porque se tem uma coisa que Deus tem prazer, queridos, é nos ouvir. Até mesmo a Escritura vai dizer que antes de eu falar, Deus já sabe, mas é como um pai que a vontade, o desejo do coração do pai é ouvir os seus filhos, é que os seus filhos abram o coração, abra a alma, abra o peito para ele. Portanto, é por isso que eu disse que a primeira coisa é que a gente deve orar, permanecer orando, porque a gente tem muita coisa para dizer para o nosso Deus. Ok? A segunda coisa que precisamos saber sobre oração, queridos, é que quando eu oro, quando eu me prostro diante de Deus, eu estou afirmando para Deus, primeiro, que Ele é real, que Ele existe, porque se não fosse, como é que eu estaria falando, colocando as minhas coisas diante de alguém que eu não sei que é real, não sei que existe? Segundo, que eu confio nele. Ok? Porque eu não vou falar as coisas para alguém que eu não confio, não é verdade? Terceiro, que eu dependo dele, da ajuda dele, da intervenção dele, eu preciso do socorro dele. E quarto, que eu creio na sua palavra. Porque como já dissemos, a palavra diz que antes de eu falar, a palavra ainda não chegou à língua, o Senhor já conhece todo, porque Deus é aquele Deus que sabe. Mas também a sua palavra diz que eu tenho que ir ao trono da graça dele, pedir socorro, misericórdia e graça. Então, eu creio na sua palavra, por isso que eu oro. Terceira coisa que precisamos saber sobre a oração, queridos, é que a minha oração ela é dirigida ao Pai por meio do Filho e pela assistência do Espírito, a ajuda do Espírito. Então, eu dirijo a minha oração, as minhas palavras ao Pai Celeste, por meio do Filho. Até porque o Filho é que me leva ao Pai, como ele mesmo disse em João 14,16, que ninguém vem ao Pai senão por ele. Ou seja, eu tenho acesso ao trono de graça do Pai por causa do Filho, como nos ensina Hebreus 4, 14 a 16. Em outras palavras, o Pai me aceita por causa do seu Filho amado, por causa dos méritos e daquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus conquistou para mim e por mim. E eu oro pelas
com a ajuda do Espírito, Ele que me capacita, Ele que me ajuda a orar como de fato convém. Ok? Então, essa é a terceira coisa que eu preciso entender. A quarta coisa que o salvo precisa saber sobre oração é que a oração, ela não muda, ela não tem o poder de mudar Deus e nem os planos de Deus. Ok, querido? E por que eu digo isso? Primeiro, porque o objetivo da oração não é mudar Deus ou seus planos. Pelo contrário, eu oro exatamente para entender os planos de Deus, como nós vimos no primeiro momento. Portanto, a minha oração muda os meus planos, não os de Deus. A minha oração muda a mim, ou me faz entender os planos de Deus para mim. Segundo, a oração não muda Deus nem os seus planos, porque a Escritura nos diz claramente que nada pode mudar ou nada pode fazer Deus mudar, porque Ele é imutável, Ele não muda, não existe nem sombra de mudança em Deus, queridos. Como diz Isaías 14, 24, Malaquias 3, 6 e Tiago 1, 17, ele vai exatamente mostrar isso, ok? E em terceiro lugar, a oração não tem o poder de mudar Deus, nem os planos de Deus, porque o Senhor não está subordinado aos servos. O Criador não está subordinado à criatura. Pelo contrário, a Escritura é clara em dizer que nós é que somos servos. Nós é que estamos submissos à vontade dele. E também a Escritura é clara em dizer, querido, que o nosso pedido só vai ser atendido se for da vontade dele, conforme o seu propósito, a sua escolha, a sua decisão, ou conforme o seu desejo. Isso está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 14. E em quarto lugar, eu digo que a oração não tem poder e nem muda Deus e nem os seus planos, porque nós temos exemplos claros na Escritura de gente que orou pedindo para que Deus fizesse certas coisas e ele não fez. E olha que não foi qualquer um. Vamos, por exemplo, o primeiro exemplo é Moisés. Em Êxodo 33, 18, querido, Moisés, ele ora pedindo para que ele visse a face de Deus. E Deus responde: não, Moisés, eu não posso atender esse pedido, porque esse pedido vai causar dano à sua vida. Você vai morrer, porque ninguém pode olhar para mim e ver a minha face e continuar vivo nessa terra. Aliás, ninguém pode olhar para Deus sem Cristo. Ok? Muito bem. É por isso, então, que até os anjos, quando vão olhar para Deus, irmãos, lá em Isaías capítulo 6, vai dizer que eles cobrem o rosto. Ok? Porque sem Cristo ninguém consegue olhar para Deus, Pai. Muito bem? Então, segundo, foi o próprio Jesus. Em Mateus 26, 36 a 44, Jesus pede 3 vezes insistentemente, ou 3 vezes em oração insistente, ele ora para que o Pai o livrasse da cruz. Mas ele não é atendido. O Filho de Deus, o Filho amado, não é atendido. Por quê? Porque a cruz era projeto, era plano, era propósito, era decreto de Deus para a vida dele. É por isso que ele se submete à vontade do Pai. Veja que ele sempre ora: se for possível, passa de mim, mas não faça segundo eu quero, mas conforme a tua vontade. E também o terceiro exemplo, querido, é o próprio Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele registra, no verso 7 ao 10, que ele orou 3 vezes a Deus pedindo para que Deus tirasse de Paulo o espinho da carne dele. E Deus simplesmente responde: a minha graça te basta, deixa esse espinho aí.
Portanto, diante desses textos, podemos concluir, diante dos argumentos, que as nossas orações, os nossos clamores, eles não alteram e nem têm poder para mudar o plano soberano de Deus nas nossas vidas. A minha oração muda a mim, e me faz entender os planos de Deus para a minha vida. Como disse C.S. Lewis, a minha oração não muda Deus, ela muda eu, a mim. Ok? Muito bem, por isso é importante saber exatamente isso, queridos, que nem sempre Deus atende às nossas orações como desejamos. Justamente porque as nossas orações passam por alguns requisitos que a palavra de Deus deixa muito claro nos textos. Ela só vai se tornar eficaz se a gente atentar por alguns pré-requisitos para a nossa oração, ok? Que está exatamente aí nesses textos, Mateus 22, 21, 22, João 9, 31, Provérbios 28, 9, Tiago 1, capítulo 1, verso 5 e verso 6, também o capítulo 4, verso 3, e Hebreus 10, 22 e 1 João 3, 22, que nos diz que um dos pré-requisitos é exatamente orar conforme a vontade de Deus, o desejo de Deus. Muito bem, então essa é a quarta coisa. A quinta coisa que precisamos saber sobre oração é que eu e você não podemos imitar a oração dos outros, queridos. Então eu preciso entender isso. Cada um deve orar à sua própria maneira, sem cobiçar, nem tentar duplicar as emoções ou experiência de outros. Como diz aquele velho ditado, eu não posso ser um macaco de imitação. Então eu preciso aprender exatamente isso aqui, queridos, que não podemos comparar a nossa vida de oração com a de outras pessoas. Todos nós somos únicos e Deus tem um plano específico para cada um de nós, então precisamos entender isso. E a Bíblia nos ensina que Deus nos fez membro do seu corpo e cada membro é diferente e por isso tem uma função diferente nesse corpo. Então não queira imitar o outro ou fazer a função do outro, porque Deus já deu para cada um as suas coisas. Deus é bem pessoal, tem que lembrar disso, querido. Ok? E Ele trata com você pessoalmente, por isso não faça só o que os outros fazem, não faça só o que os outros dizem para você fazer, e nem queira fazer do jeito dos outros. Lembre-se, oração não exige o vocabulário de fulano, nem o tom de voz de ciclano. Sua oração ela é pessoal. O seu momento é o seu momento de intimidade com Ele, lembra disso. Por isso, seja pessoal perante Deus, seja você mesmo. Portanto, precisamos saber que a oração é a nossa conversa com Deus. E a conversa deve ser franca, aberta, onde declaramos a Ele a nossa admiração. Veja que a minha admiração para com Deus não é a mesma do outro. Ok? A minha gratidão não é a mesma do outro. Os meus temores, os meus anseios, as minhas necessidades não são a dos outros. Portanto, eu vou exatamente nessa conversa declarar a minha admiração a Ele, a minha gratidão a Ele, os meus temores, os meus anseios, as minhas necessidades diárias, as minhas crises que são as minhas. Por isso, não precisamos imitar ninguém, entendamos isso, ok? Então, que Deus nos ajude, querido, a entender exatamente isso aqui, E como discípulo de Jesus, nós temos agora o privilégio de contar tudo para o nosso Pai Celeste através da oração. Que Deus, então, nos ajude a entender, querido, que precisamos fazer
da oração um hábito como Jesus fazia. Precisamos fazer da oração o momento mais sublime de nossas vidas como discípulos de Jesus. Então, que Deus nos ajude na nossa vida de oração. Que Deus nos ajude a entender que nós temos muitas coisas a dizer. Por isso que a gente precisa ter momento a sós com Ele, intimidade com Ele, passar um tempo com Ele e entender que esse é o momento mais sublime que Ele concedeu a mim e a você como discípulo dele. Portanto, é isso que precisamos saber sobre oração por enquanto, ok? Então você que está fazendo o curso, querido, você precisa fazer os exercícios dessa lição. E aí, no exercício, tem várias perguntas, com vários detalhes, para que isso seja gravado na sua cabeça. Ok? Então, que Deus nos ajude a entendermos o que precisamos saber sobre a nossa vida de oração, de momento especial, desse momento especial com Ele, para a glória dEle e para o bem nosso, no nome de Jesus. Vamos orar?